Seguimos aqui no Mundo dos Esportes. A gente vai conversar agora com o Celso Pontes, que é presidente do Icasa, um time lá do Ceará. E recentemente o Icasa recebeu uma indenização aí da CBF, 80 milhões de reais. Boa tarde, Celso. Por que vocês ganharam essa bolada, meu amigo? Conta pra nós. Boa tarde. Boa tarde, Fernando Fernandes. Há muitos e muitos anos que eu lhe acompanho. Muito obrigado. Falar com você aí na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Teve um início em 2014, né? O Icasa estava na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou em 21º lugar e o Avaí utilizou um jogador irregular. Então, a vaga foi para o Icasa e não aconteceu. A CBF recusou, não é? Desde tudo, o Icasa não foi jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que seria de 2014. Então, vem rolando essa questão e foi resolvida agora em novembro de 2025, Fernando. Olha, presidente, é uma coisa assim que eu não sei se dá para mensurar em valores um time disputar a Série A e não permitir que dispute a Série A. Hoje o Icasa está disputando a Série B do Campeonato Cearense, né? Isso, Campeonato Cearense. O Icasa saiu de todas as competições nacional e caiu também para a Série B do Campeonato Cearense. Estamos há 3 anos e pretendemos voltar esse ano de 2026. Pois é, e essa indenização de 80 milhões, de repente não justifica ou não cobre o prejuízo, não estou falando nem financeiro, porque se o Icasa disputasse essa Série A de 2014, hoje o clube poderia estar em outra situação, né? Isso, Fernando. O Icasa sempre é a terceira força do futebol cearense. O Icasa jogou várias Copas do Brasil, né? Jogamos aqui contra a Série B, foi na época que estava aí o Palmeiras, jogamos contra o Palmeiras aqui, vencemos o Palmeiras. Pela Copa do Brasil também jogamos em São Januário, jogamos aqui contra o Vasco. Então, o Icasa teve uma trajetória muito boa e foi interrompida exatamente, como você está dizendo aí. O dinheiro não vai tirar esse prejuízo. Foram durante 11 anos o Icasa sofrendo as consequências. Então, agora, juntar, como a gente diz aqui no interior do Ceará, juntar os cactos e reestruturar o clube. Isso é o que nós estamos fazendo, Fernando. Presidente, por que demorou tanto para receber essa indenização? Olha, Fernando, lutar contra a CBF não foi fácil, porque na história da CBF ela nunca pagou indenização a nenhum clube. Tanto que tem aí há mais de 20 anos, é uma causa aí do Sport Recife e outras, mas aí a gente lutou nesse tempo todo, né? E deu certo. Infelizmente não veio antes do Icasa ter tantos problemas, porque, Fernando, assim fala em 80 milhões, mas assim, o Icasa vem acumulando dívidas desde 2014. Sim. Né? Então, essa trajetória que o Icasa vai iniciar pela Série B do Campeonato Cearense. Hoje nós não temos competição nacional, então vai começar aí um projeto para mais 10 anos, que o Icasa, quando chegou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Icasa vinha de uma trajetória. Então, a gente vai começar agora esse ano e vamos tentar chegar, que não é fácil, né, Fernando? O Icasa jogou aí contra muitos times, contra o Bahia, ganhou lá no Bahia, na Fonte Nova, ganhamos aqui do Sport Recife. Então, foi uma trajetória muito bonita, que foi interrompida aí, essa questão aí, com a CBF. E essa reconhecimento da devida indenização para o Icasa não foi na Justiça Comum, foi na Justiça Desportiva que vocês ganharam, né? Isso. Foi na Justiça Desportiva. O presidente... Se entrasse na Justiça Comum, Fernando, aí a coisa não tinha acontecido. Sim, Por isso que teve a paciência, o Icasa teve essa paciência toda, para chegar aí finalmente aí em dezembro de 2025. E esse ganho de causa é um pedido de desculpas da CBF pelo que aconteceu? O senhor vê dessa maneira? Não, a CBF não aceitava. De qualquer maneira, não aceitava.
A CBF perdeu em todas as instâncias, Fernando. Todas. Certo? E chegou um ponto que ele não tinha mais, né? Não tinha mais o que fazer. Chegou na última instância, eles tinham que pagar, tinham que resolver o problema do Icasa. E isso foi o que aconteceu. Presidente, o senhor vê que houve uma decisão política nesse caso, de favorecimento para um, desfavorecimento para outro? Como é que o senhor analisa a questão? Não, Fernandes, eu não acredito, não. Não. É a justiça mesmo que foi feita. Não no caso do ganho de causa de vocês, na época que vocês acabaram não tendo acesso para a Série A. Repete aí, Fernando, eu não vi direito. Quando você, em 2014, que vocês teriam o direito ao acesso à Série A, ele acabou não acontecendo. 11 anos depois veio aí o ganho de causa, né, com essa indenização da CBF. Na época, em 2014, por que essa decisão aconteceu? Foi política, foi influência, o Icasa foi prejudicado? Como é que que leitura o senhor faz disso? A leitura que eu faço é, a gente ia jogar com a Série A, a elite do futebol brasileiro, né? Os 20 maiores clubes do Brasil. E assim, Fernando, a gente tinha aqui, nós estamos aqui a 600 quilômetros de Fortaleza, e eu acho que houve, por parte dos clubes, uma interferência muito grande para não vir jogar aqui Série A aqui no interior do Ceará. Então, é essa análise que eu faço com relação. Isso pesou bastante. Porque, Fernando, a CBF reconheceu o erro. É tanto que o Icasa ganhou, porque a CBF reconheceu o erro que foi colocado no BID um jogador irregular do Avaí. Então, o que aconteceu foi exatamente isso aí. Mas eu acho que, concluído, que houve uma certa influência com relação aos times grandes que não queriam jogar aqui no interior do Ceará. É grave isso que o senhor está falando, hein, presidente? Sim, é verdade. É verdade. Porque o que a gente analisa é dessa parte, porque na época, Fernandes, a juíza já mandou colocar, quando o Icasa recorreu, não tinha iniciado ainda, estava muito próximo de começar o Campeonato Brasileiro da Série A. Ainda dava tempo de colocar o Icasa, acho que passava uma questão de 15 dias quando saiu a decisão, mas a CBF não aceitou. E o senhor acredita que fundamentalmente é pela distância, pela dificuldade e pela logística que oferecia a participação de casa, é isso? É um pensamento meu, porque na época, eu sempre diria, há muitos anos dentro do clube, nessa época eu estava afastado. Sim. Mas acompanhando bem de perto, Fernandes, é uma opinião minha. Eu não posso afirmar que foi, porque nós não temos provas cabais. Então, é uma opinião minha, eu acredito que houve essa discriminação com o Icasa em ser um time do interior do Nordeste que ia participar da Série A do Campeonato Brasileiro. E os clubes grandes, eu acho que houve uma resistência muito grande para vir jogar aqui no Juazeiro do Norte. Nossa, mas é uma cidade grande, importante do Brasil. Hoje, se o Icasa voltar para a Série A, o senhor acha que corre o mesmo risco? Não, você diz do brasileiro, Fernando? Se voltar, que o Icasa conseguir voltar a disputar a Série A do brasileiro, passar o tempo, conquistar a vaga. Hoje, o senhor acha que pode ter esse mesmo tipo de restrição? Porque nós estamos falando Fernando, de uma década atrás, o país não mudou tanto assim, né? Eu não acredito, não, porque, olha, aqui em Juazeiro, a região metropolitana do Cariri, hoje nós temos a arena mais moderna do interior do Brasil, a Arena Romeirão. Foi feito pelo governo do estado, uma arena belíssima. Hoje nós temos um grande aeroporto regional do Cariri. Então a coisa mudou, né? Nós temos bons hotéis aqui. Eu acredito que não. Se o Icasa fosse para a Série A do Campeonato Brasileiro, eu acredito que os clubes já viam de outra maneira aqui a região. Isso é importante. Presidente, alguém da CBF, alguém de alguma federação, em algum momento lhe falou alguma coisa que corrobore com esse pensamento que o senhor disse que por causa da distância, da dificuldade, na época de se chegar lá, não tinha o aeroporto, como o senhor disse, essa grande arena. Algum momento lhe trouxeram algum tipo de informação ou foi apenas uma percepção sua?
Fernandes, é opinião minha, como dirigente do clube há muitos e muitos anos, é opinião minha, eu não posso dizer, não posso afirmar porque não tenho provas, né? Mas o seu feeling diz não é isso. uma coisa que eu ouvi, por exemplo, da Federação Cearense de Futebol, não ouvi. Mas eu não entendi por quê, porque a gente vê aí a Série A brasileira em alguns campos, que deixa muito a desejar. Então, é essa coisa que a gente não entendeu até hoje. E na época, qual foi o posicionamento da Federação Cearense? Olha, a Federação Cearense, você sabe que existe, assim, eu diria, um protecionismo entre eles, Federação, CBF. Eu acho que a Federação Cearense, ela não agiu como deveria ter agido, protegido aí o filiado dela. Não houve essa atenção maior da Federação Cearense de Futebol para com o clube, com o Icasa. E o senhor acredita isso por causa de interesses que tinha em relação à CBF? Olha, tem outra... Eu diria que sim, porque, olha, colocar o Avaí, mesmo a Federação, a CBF sabendo, admitindo que o jogador tinha irregular, não tinha caído no bico, como a gente chama aqui. Mesmo assim, jogou. E dar a vaga ao Avaí, então é complicado, né, Fernando? Muito complicado. Às vezes a gente tem que falar assim com certas cautelas, porque a gente não tem a prova, mas é assim, como eu hoje, presidente do Icasa, isso é um pensamento meu. Ô presidente, a partir do momento que o senhor ganha, o Icasa no caso, ganha a indenização, é mais ou menos assumir a culpa que houve um erro, como o senhor está dizendo, no reconhecimento na vaga dada para o Avaí. Cabe algum tipo nessa sentença de algo, acho que não é permitido, caiu a linha com o presidente do Icasa, o Celso Pontes, nós estamos conversando com ele está explicando aí sobre essa situação que em 2014 o Icasa acabou sendo preterido, né, para disputar a Série A por causa de uma situação aí de irregularidade, né, na inscrição de algum jogador, a vaga acabou indo para o Avaí e o presidente depois de 11 anos aí conseguiram ganhar uma indenização da CBF que foi movida pelo Icasa por perdas e danos. O Icasa hoje que acabou tendo aí um decréscimo desportivo, está disputando a Série B do Campeonato Cearense. Enfim, o Icasa está tentando se levantar, é um caso raro, como ele mesmo disse, pela primeira vez a CBF presta uma indenização a algum clube de futebol e a gente está entrevistando aí o presidente Celso Pontes, que está tentando levantar o Icasa lá do Ceará. Presidente, o contato está restabelecido. A partir do momento, eu fazia a pergunta, que a CBF reconhece os direitos do Icasa, ele dá uma indenização para o Avaí, que na época, segundo o senhor disse, foi o beneficiado e acabou indo para a Série A ao invés do Icasa, algum tipo de punição para o Avaí? Não, na sentença não tem nada disso, até porque acho que não pode agir retroativamente, né? Não, para o Avaí não. Em nenhuma sentença o Icasa não entrou com nenhum contra o Avaí em nenhum momento, porque o Avaí simplesmente entrou, não tem assim muito, foi beneficiado, né? Sim. O Avaí foi beneficiado com um erro da própria CBF. A CBF pagou o Icasa porque reconheceu o erro, mas não aceitou colocar o Icasa por questão de logística, né? O que a CBF, Fernandes, na realidade alegou, a questão que não dava para mexer mais na tabela, questão de logística, tudo isso aí foi alegado pela CBF. E assim, Fernando, passou vários presidentes na CBF e isso atrapalhou um pouco as negociações, né? A CBF mudou várias vezes, teve a morte aí do presidente, teve o vice-presidente assumiu, e quando esse novo presidente aí assumiu, as coisas foram resolvidas. O Samir Chaldi fez andar. Isso. Pois é, presidente, o valor aí, acho que, como eu disse, talvez é uma boa bolada, né? 80 milhões de reais, mas é insuficiente para reconstruir um time e chegar a bater na porta da Série A, né? Você tem que agora conquistar o espaço, disputar uma Série D, depois uma Série C,
Aí vai para uma Série B para chegar na Série A. Se bobear, nós estamos falando, se der tudo certo a partir de agora, pelo menos 5 anos, né? E os 10 que vocês ficaram aí sem... E só desse decréscimo desportivo, tanto é que da Série B, o Icasa foi para da Série B do Brasileiro Nacional, foi para a Série B do Cearense. É possível levantar, presidente, um clube com essa indenização e usando como aí referência esse prejuízo desportivo que o Icasa teve? Fernando, deixa eu lhe explicar um pouco. Né? Esses 84 milhões, esses aí tira os honorários sucumbenciais. Sim. Certo? É a grana do advogado, para a gente deixar claro. 9 milhões e meio, então vai para 76. Desses aí, os honorários do advogado do clube. Dos advogados do clube, que na época foi de 30% o contrato. Então você vai tirando aí. Caramba. O Icasa hoje tem 142 dívidas trabalhistas, tem dívidas cíveis, tem dívidas fiscais. Então, a gente não pode pensar em 84 milhões, em 76. Então você vai reduzindo aí e a gente vai reestruturar o clube. Aliás, já estamos fazendo alguma reestruturação, porque, assim, Fernando, o Icasa não recebeu ainda dinheiro, certo? Ficou só na sentença. Foi depositado numa conta judicial e estão pagando aos credores, depois o que sobrar vem para a conta do clube. Olha, mas então o prejuízo ele é muito maior do que se imagina, né? Porque esses anos todos com esse decréscimo desportivo, esses rebaixamentos do Icasa, essa dívida surgiu daí. E esse dinheiro não vai ser suficiente para pagar. Imagine para o senhor reconstruir o time desportivamente. Fernando, esse projeto, voltando só um pouco, esse projeto do Icasa chegar em 2013, que foi 2013, né, que ia jogar a Série A do Brasileiro 2014, foi um projeto de 10 anos e o Icasa chegou na Série B em 8 anos de projeto. Então, para chegar à Série A foi mais um ano, 9 anos. Então, o Icasa, para se reconstruir, chegar lá, tem outro projeto de 10 anos. É um projeto longo, né, Fernando? É um projeto, prejuízo imenso, porque o Icasa sempre foi de Copa do Brasil, o Icasa sempre foi de Série C, de Série B. De loteria esportiva. O Icasa era nessa faixa, né, em campeonatos brasileiros. O Icasa era sempre vice-campeão cearense, né? Na época aí nós fomos 3, 4 vezes seguida vice-campeão cearense, não conseguimos o título, por detalhe, mas o Icasa era nessa faixa, um time muito organizado, um time que chegava sempre nas competições. Então, Fernando, o prejuízo realmente, como você frisou aí, é imenso, prejuízo imenso, mas a gente não pode pensar só no que passou. Agora nós estamos com um pensamento positivo para levar o Icasa esse ano à Série A do Cearense. Aqui nós temos uma competição chamada Fares Lopes, aqui no Ceará. Os clubes que não têm calendário de Série B, de Série C, a federação faz, e dá uma vaga à Copa do Brasil. Então, o Icasa, esse ano, tem esse projeto, Série A do Campeonato Cearense e Série B do Campeonato, Copa do Brasil de 2027. Então, já é um projeto que nós já temos para esse ano. Pois é, presidente, e agora, ainda mais que você vê o crescimento, o ressurgimento do Fortaleza como força, do Ceará também, brigando aí por grandes conquistas, aí permanência na Série A, vaga de Libertadores, enfim, Sul-Americana, a distância fica mais difícil ainda, que o Ceará sempre foi um dos 3 principais times do estado, e agora com essa defasagem aí o negócio fica complicado, o torcedor sofre, né, presidente? É verdade, a disparidade muito grande. Nesses 10 anos, nós jogamos aqui, Fernando, pra você entender, nós jogamos aqui 2 anos seguidos, aliás, 3 anos seguidos, Série B, e o Fortaleza, Série C. Né? Então, o que se inverteu aí, o Fortaleza disparou, cresceu muito, e Icasa com esse problema estacionou, caiu de uma vez por todas. Então, houve essa disparidade hoje contra o Fortaleza, exatamente fruto que a gente sempre disputava, sempre chegava nas finais dos turnos,
tinha que chegar às finais do campeonato, contra o Fortaleza, contra o Ceará, contra o próprio Ferroviário, que é um time tradicional aqui. Mas assim, o que aconteceu foi exatamente isso, Fernando. Os clubes, eles, e o futebol moderno hoje, o futebol brasileiro, ele cresceu muito a questão de estrutura. E aqui no Ceará, Fortaleza principalmente, teve aí um grande dirigente que conseguiu levar o Fortaleza a patamar aí bem altos, né? Não só sul-americana, mas foi vice-campeão aí de uma competição, agora que me falhou. É o Sul-Americana, foi vice-campeão da Sul-Americana. O senhor está falando do Marcelo Paz, que está hoje no Corinthians, é isso? Isso, esse aí realmente levou o Fortaleza a essa situação. O Ceará sempre se manteve naquela condição, aí sobe, desce, mas o Fortaleza realmente, infelizmente, Fernando, esse ano o Fortaleza caiu para a Série B e o Ceará. Então, houve aí esse problema, mas para a gente chegar, o Icasa chegar, como eu repito, Fernando, é um projeto de mais 10 anos. Pois é, e hoje o futebol, cada vez mais, ele está alicerçado muito mais em dinheiro e administração do que às vezes até dinâmica de campo, né? Fernando, eu sempre penso assim, um time que não tem estrutura fora de campo, ele é um bumerangue, sobe para a primeira, desce, sobe, desce, entendeu? Então, a gente está procurando aqui no Icasa, tem aqui um CT muito bom, a gente está modernizando algumas coisas no CT, exatamente para a estrutura fora de campo. Que aí você sabe, você tem certeza que dentro de campo você vai colher os frutos. Então esse é o trabalho. O Nordeste brasileiro sempre foi um polo revelador de jogadores. Como é que funciona aí, presidente, para você conseguir jogadores, valores, para que possa aí não só montar um time, mas também hoje se vive muito, e há muito tempo isso é realidade, da venda de atletas, né? Como é que é essa captação, como é que funciona aí no Nordeste? Porque a gente às vezes vê muito jogador que passa, que nem passa pelo futebol brasileiro e aparece voando na Europa. Tem muitos jogadores que jogaram aqui, do Icasa, sub-17, sub-20, tem muitos aí no exterior. Nós já revelamos aqui, Ronaldo Angelim saiu aqui do Icasa, foi, como a gente diz aqui, cria do Icasa. Ronaldo Angelim, que teve aí no Flamengo, né, fez sucesso. O Nasa, que teve no Vasco muito tempo, né? E muitos que a gente não lembra no momento, mas aqui, como a gente chama, aqui é um celeiro, Fernando, de bons jogadores, aqui na região do Cariri. E aí tem muitos garotos que saem daqui já, que aqui nós temos muitas escolinhas, do Flamengo, do Cruzeiro, do Vasco, caíram tudo aqui nessa região. Então, nós já temos essa concorrência, mas assim, no caso do Icasa, os pais, as garotadas gostam muito do clube. Então, o clube já é uma referência para esses jogadores. Presidente, qual que é o orçamento de um time que disputa a Série B do Campeonato Cearense? Série B, você está falando? Do Campeonato Cearense, como o Icasa está nesse momento. Hoje, para você ter um time para subir realmente para a Série A do Campeonato Cearense, é em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, que você tem que ter, né? Estou falando isso, Fernando, para toda a estrutura, não só folha de pagamento. Você tem que ter nessa faixa aí para você levar o time à Série A, porque assim, existe bons times também na Série B aqui do Campeonato Cearense. Times tradicionais que também passaram por alguns problemas e estão disputando a Série B. Quanto ganha um jogador que disputa o Pelé do time e o salário mais baixo de um time que joga aí a Série B do Cearense? Para ter uma ideia, aqui tem jogador, aqui, por exemplo, o Depay ganha 6 milhões de reais. É uma realidade fora do padrão do futebol brasileiro. Quanto ganha o Pelé, o camisa 10 do Icasa, e o jogador que ganha menos? Pra gente ter uma referência. Em torno de 25 mil reais. É um bom salário, presidente. O Pelé, não é? O Pelé. Então, mas tem outros de 12, de 10, aqueles de 5, de 7. Então,
faz aí uma mistura aí para poder dar certo, Fernando. Pois é, mas o futebol não é. Nós estamos falando de 7, nós estamos falando de 3, 4 salários mínimos praticamente, né? É acima da média do que ganha a população brasileira, né? Precisa ver como precisa de investimento para poder tocar o futebol, né? Aqui tem um salário mais alto que esses times aí do interior do Rio, por exemplo, aqueles times que vêm muitos jogadores para cá, porque aqui oferece um salário bem melhor. E paga em dia aí, presidente? Oi? Paga em dia aí, porque o futebol brasileiro já não faz de conta, né? Joga, que eu finjo que jogo, finjo que pago, todo mundo devendo para todo mundo. Fernando, o Icasa sempre teve essa tradição de pagar. Agora, o que aconteceu é que em 2014, né, com todo esse problema, tinha um elenco de Série B, né, não pôde cumprir, depois de Série C também não pôde, Série D, e ficou muitas casas trabalhistas, mas não era, o Icasa sempre teve aquela tradição, todo jogador queria vir para cá para receber, para ter um bom alojamento, sempre teve isso no clube. Tá certo. Presidente, eu queria agradecer demais Celso Pontes, presidente do Icasa, que está reconstruindo o time. Depois de uma luta de 11 anos na justiça, teve o reconhecimento da CBF, que prejudicou o time na avaliação, no momento que o Icasa tinha que voltar, tinha conquistado o direito de subir para a Série A, acabou sendo preterido pelo Avaí e acabou aí numa derrocada desportiva muito grande, agora está tentando se levantar, se recuperar. Presidente, muito obrigado pela sua atenção, prazer em conhecê-lo e sucesso aí para o Icasa nessa reconstrução desportiva, presidente. Agradecer a você, Fernando, agradecer demais. Estou lhe acompanhando o seu trabalho há muitos e muitos anos. Quando a pessoa ligou para mim de São Paulo, um programa de Fernando Fernandes. Eu digo, que prazer vou falar com essa figura, né? Estamos aqui, qualquer coisa, Fernando, é só ligar. Prazer muito grande também falar com você, amigo. Muito obrigado, presidente. Agradeço demais a gentileza, fico feliz aí com esse reconhecimento, principalmente com esse carinho e esse reconhecimento profissional. Muito obrigado, foi um grande prazer falar com o senhor, Fernando, falar do futebol cearense. Pois não? Me manda teu endereço que eu vou lhe mandar uma camisa. Opa! Ô, presidente, vou adorar. Mas vem autografado, hein? Pelos meninos todos lá, hein? Pra eu guardar na minha coleção. Tá vou bom? Mandar. Pô, agradeço. O Guilherme vai mandar o endereço pro senhor. Pode deixar. Mande, que eu vou lhe mandar. Viu? Quando for a São Paulo, aí a gente vai... Vamos tomar um café. Pessoalmente. Vai ser um prazer. Obrigado, Valeu. Presidente, pela gentileza. Sucesso aí, felicidades aí, tá? Forte abraço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado.